Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa que tanto nos auxilia. Então, vamos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esses espíritos bondosos, para que a noite de hoje seja repleta de muita paz, de muita harmonia, que os nossos pensamentos sejam facilitados, o nosso entendimento por esses espíritos bondosos que aqui comparecem, a derramar sobre nós bálsamos e bênçãos, e que, com a certeza de que já estamos a receber tudo aquilo que necessitamos, com a sintonia dos nossos pensamentos, permaneçamos com o coração aberto, com a mente em sintonia, para que tudo que vamos receber esta noite não seja por nós refletido, refratários a essas benesses. Que a paz do Cristo nos envolva e permaneça conosco hoje sempre. Que assim seja. Que assim seja. Coube para eu falar sobre reencarnação e por que precisamos encarnar, qual a necessidade e a finalidade da encarnação. Falar sobre isso é falar sobre toda a doutrina dos espíritos. É uma tarefa, por um lado, fácil, e por outro lado, eu preciso transmitir a melhor mensagem para vocês. Vocês já devem estar acostumados, que me ouvem falar várias vezes, que tudo que acontece na nossa vida é uma engrenagem perfeita, propiciada por Deus. Por mais que a gente questione isso através da nossa ignorância, através da nossa falta de fé. Por quê? Porque tudo que a gente passa ou precisa passar faz parte desse plano perfeito para que nós nos melhoremos, nós cresçamos como espíritos. Então, eu refletindo, além de refletindo como eu iria organizar essas minhas folhinhas, né, que eu tenho sempre folhinhas, da que maneira melhor seria falar sobre esse tema. E aí hoje quando eu cheguei aqui, a gente fez a prece de abertura, já parte da palestra já veio. Aí eu fui lá na livraria, porque obviamente intuída, eu tenho certeza, embora não veja, não enxergue, não escute uma voz, mas eu tenho certeza que umas ideias assim do nada vêm. Essas ideias não são minhas, elas são sugeridas pelos bons espíritos. E aí eu dei uma passada lá na livraria para ver se tinha uma capa de livro que me inspirasse, e eu achei 2 livros, e um deles eu já vinha pensando de casa, tomara que tenha esse livro lá, que eu quero falar sobre ele. E mais uma coisa se encaixou nessa engrenagem perfeita. Eu diria que para a gente começar qualquer tema na casa espírita, e aí, claro, isso é a minha percepção, né, o meu jeito de pensar, cada expositor que vem aqui transmite a sua mensagem de uma forma diferente, né, com um sotaque diferente, que a melhor maneira de iniciarmos qualquer exposição espírita seria: Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso e amoroso para com todos os seus filhos, de forma infinita e igualitária. Ele não ama mais ele do que ela, do que eu, ele não me ama menos, ele ama a todos os seus filhos, os trata e nos trata com a mesma educação, com as mesmas firmezas, com a mesma orientação. Ah, mas você beneficia mais o fulaninho do que eu. Na verdade, eu preciso mais da corrigenda do que ele. Então, esse Pai é sempre bom, sempre justo. E todas as nossas vidas são regidas por essa engrenagem perfeita, que nem o relógio suíço, que dizem que o seu maquinário nunca deixa de funcionar.
O problema é que nós somos ignorantes. Nós temos pouca fé. Nós não enxergamos o Pai dessa forma. Então a gente tende a questionar: ai Deus, por que tudo isso para mim? Por que eu estou passando por isso? Por que justamente comigo isso? Quantas vezes a gente talvez já não tenha feito essa pergunta para nós mesmos? Nos nossos momentos de fraqueza, quando a nossa fé está pequenininha. Por quê? A gente tem que dizer o contrário: Deus, se isso tudo está acontecendo comigo, eu sei que é para mim. Eu sei que é justo. Eu sei que faz parte do teu amor para comigo. Mas me dá força que eu estou me sentindo fraco. Me dá coragem, me dá ânimo porque eu estou me sentindo desabastecido. Aí a gente vem no centro espírita, a gente faz atendimento fraterno, a gente toma passe, a gente lê um livro de orações e a gente se reergue de novo. E assim é a nossa vida. Esse Pai, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Ele é quase aquele Pai que esbanja a doação para conosco, de tão bom que Ele é. Ele nos dá uma coisa chamada liberdade. Ele diz assim: você tem a possibilidade de fazer tudo o que você quiser, que é o livre-arbítrio. Você é livre. Só que eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque nem tudo é conveniente. Então, essa frase é de Paulo de Tarso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque é o uso sábio, inteligente do livre-arbítrio. Porque se eu faço tudo o que eu quero, tudo que eu faço sempre tem uma consequência. E aí vocês vão dizer: lá vem a Marluce de novo falando das leis de Newton do colégio, né? Eu sempre falo. Porque eu amava o colégio. E aí se perguntarem assim: se você tivesse que voltar no tempo, em qual fase você gostaria de voltar? Eu disse: da faculdade. A faculdade foi demais, foi uma época fantástica, de muito aprendizado, de muitas conquistas e de entendimento de muitas coisas, né? Então Deus nos dá essa liberdade e Ele nos dá um presente embrulhadinho, com um laço lindo e maravilhoso, que está dentro de nós mesmos, da nossa consciência, que são as suas leis. Então, se Ele nos dá liberdade para a gente escolher o que a gente quer fazer, e Ele nos dá consciência, essas são as ferramentas poderosas, magnânimas, para a gente crescer e evoluir. Por quê? Eu quero fazer isso, mas aí, como eu estou fazendo isso com inteligência, eu vou lá e consulto a minha consciência. Será que eu devo fazer isso? Será que isso é bom? Mas é bom para mim. Mas vai ser bom para ele? Não, ele não vai gostar disso, então isso é errado. Eu quero fazer isso. Mas será que eu vou destruir o planeta fazendo isso? Eu acho que eu vou, que é o consumo inconsciente, né? A gente está lesando a lei de preservação e a lei de conservação. Está exagerando na lei de destruição. Tudo isso está na nossa consciência. Claro que para a gente entender melhor isso, a gente vai lá na terceira parte do Livro dos Espíritos e a gente estuda as leis de Deus. Lá está explicadinho todas elas: a lei de adoração, a lei de amor, a lei de igualdade, a lei de conservação, a lei de sociedade. Nós estamos aqui convivendo na sociedade, como participantes de uma sociedade chamada Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. É regida pela lei de sociedade. A gente tem na nossa casa uma mini sociedade que é a nossa família, né? E além então dessa liberdade, das suas leis, Ele também nos dá o véu do esquecimento do passado. Marluce, mas era melhor eu lembrar o que eu fui antes, né? Mas aí se eu lembrasse que eu era uma das pessoas mais maldosas, egoístas, orgulhosas que a gente já viu no planeta,
nossa, eu ia me sentir muito envergonhada de mim mesma. Ou se eu tivesse sido uma pessoa super benevolente, caridosa, e eu lembro disso, eu ia achar, nossa, mas eu sou a cereja do bolo, né? Eu sou top. Então, o esquecimento do passado, ele é providencial para que a gente não lembre que aquela pessoa que convive comigo nas quatro paredes era meu inimigo mortal, era uma pessoa que eu não tinha muita simpatia, ou que eu fui aquela pessoa que prejudicou muito ele no passado. Então, o véu do esquecimento do passado, ele também faz parte desse amor perfeito e infinito que Deus tem para conosco. E, como eu disse, falando na escola, vamos relembrar os nossos tempos de escola. Né? Talvez para alguns a escola não tenha sido muito legal, né? Mas, por exemplo, quem é que gostava de matemática? Quem é que gostava de história? Quem é que gostava de geografia? Quem é que gostava de física? Quem é que gostava de educação física? Quem é que gostava de história da arte? Então, essa escola são as matérias que a gente precisa aprender. Todos nós estamos, claro que se a gente falar em escola, a gente vai pensar, quem repetiu de ano? Não precisa levantar o dedo, senão vai ser muito constrangedor, né? Mas todos nós passamos por vivências, uns conseguiram concluir o ensino fundamental, que antigamente era até o ginásio, né? Hoje é ensino médio, na minha época era científico, né? Uns fizeram faculdade, outros talvez tenham feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E nem sei se existe coisas a mais, daqui a pouco é o doutor do doutor do doutor, né? O cara que programa o foguete para levar os homens para a Lua agora, pode ser que eu tenha atingido esse grau de estudo, né? Bom, essa escola, ela é a nossa reencarnação. Se a gente considerar que nós estamos, então, encarnados hoje, num planeta chamado Terra, e que esse planeta hoje faz parte de um planeta de expiação e provas, claro que se caminha para um mundo regenerado, nós poderíamos dizer que nessa escola aqui nós estamos no prézinho. Estamos longe do doutorado, gente. Longe pra caramba do pós-doutorado. Nós temos muitas reencarnações ainda pela frente. Porque a gente ainda está, quem sabe, no pré-2. Porque no pré-1 era o mundo, os mundos primitivos. O que faz a gente não desanimar? É saber que um dia a gente vai chegar no doutorado. E saber que vai ser o mundo celeste, tá? Nessa escala de progressão dos mundos. E que essa chegada lá no pós-doutorado, no mundo celeste, só depende de nós. Do meu empenho em frequentar a escola, em não matar a aula. Eu vou contar uma história de matar a aula. Eu era toda certinha, né? Toda nerd. Por isso que eu gostava de todas as matérias. E eu tinha vários amigos que matavam aula. E eu de uniforme, os pais estavam crentes abafando que eles estavam na aula, e eles estavam... E aí um dia eu resolvi que eu ia matar aula também. E aí a gente foi para a escola e tinha uma praça com balanço na beira da praia, né? Porque eu morava no Rio de Janeiro, então tinha uma praça lá, mas foi me dando um remorso. Um remorso, que se minha mãe, ia ser uma decepção para minha mãe, a Maru se matando aula. Mas pensa numa pessoa que bateu perna e consegui voltar para a escola assim, cheguei suada assim, mas não matei aula. Por quê? Porque no meu aprendizado da escola família, eu tinha obrigações. Da mesma maneira como os meus pais tinham obrigações para comigo, que era me dar educação, alimentação. E eu pensei, nossa, minha mãe vai ficar muito triste quando ela souber disso. Então, eu aprendi o ensinamento do respeito. Então, eu já quase matei aula, gente, quase matei.
Essa escola encarnação, ela tem a finalidade de nós nos aperfeiçoarmos, nós nos melhorarmos como espíritos, nós evoluirmos moralmente, porque somos ainda imperfeitos. A gente ainda tem vícios do egoísmo, do orgulho, né, do comer excessivamente, do falar mal da vida alheia, do ser crítico, de gostar de criticar e não gostar de ser criticado. Então nós temos as nossas imperfeições. E aí a gente está matriculado nessa escola para evoluir mais e para amar mais. Qual a finalidade da gente cuidar do nosso corpo, tomar os nossos remédios, tratar nossa hipertensão, diabetes, fazer exercício, nos agasalharmos no inverno, nos alimentarmos frugalmente no verão? Qual é a finalidade? Para que a gente viva mais tempo. Ah, Marlúcia, mas eu vou ficar com mais tempo com dor no joelho, dor na coluna, vou ter que ficar mais tempo indo lá no postinho, pegar remédio para isso, para aquilo, para aquilo. Mas a gente tendo mais tempo, habitando nesse planeta de expiação e provas, a gente tem mais oportunidades de evoluir e aprender a amar. Para isso que a gente tem que viver o máximo de tempo possível para a gente ter mais tempo para nos evoluirmos. Ah, mas a gente não pode evoluir lá no mundo espiritual? Claro que a gente aprende no mundo espiritual, mas a adversidade do mundo material nos impulsiona mais para esse aprendizado. Por isso a necessidade da encarnação. A época do material escolar. Ai, era tão legal ir comprar caderno novo, borracha nova, canetinha Silva Pen. Lembraram da canetinha Silva Pen? Da Bic, e o meu pai não podia comprar várias cores, então cada um ganhava um joguinho só de 6 canetinhas. Tinha colegas que tinham de 12 cores, né? A gente não tinha inveja porque estava tão feliz com 6 cores. E aí era borracha, caderno novo, encapar o livro, botar o nome, aí a gente fazia um desenho na primeira folha do caderno para decorar o caderno. Era assim ou não era? Né? Então, essa época era uma época maravilhosa. O meu irmão tinha quichute, eu tinha conga. Eu queria muito ter um All-Star, mas não dava, então eu tinha conga. E quem tinha que cuidar da conga, cada um tinha que cuidar da sua conga. Se estava suja, a minha mãe não tinha tempo de lavar, então cada um tinha que lavar a sua conga rápida, botar no sol e às vezes no dia seguinte ainda ia com a conga úmida. Mas só tinha uma. E aí era o uniforme, era a conga que a gente sonhava que era o All-Star. Deus nos dá tudo isso, gente. Ele nos dá o nosso corpo, Ele nos dá o nosso trabalho, Ele nos dá a nossa família. É esse material que a gente precisa para a escola. Tudo ao nosso redor faz parte dessa mochila que a gente carrega para essa vivência no mundo material. Até as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas alegrias. Cada um tem a sua mochila. Cada um tem o seu fardo. Ah, mas Deus carregou bem, né? Aquela mochila chega me puxa para trás. Mas, na verdade, são as coisas que Ele acha que eu sou capaz de aprender. Que Ele acha que eu sou capaz de conquistar. Porque senão Ele me manda carregar uma mochila bem levezinha. Para que na próxima reencarnação, mais preparado, eu possa carregar uma mochila mais pesada. E aí a gente está nessa escola, na escola da vida, na escola chamada reencarnação. Essa escola, o nosso dever de casa, eu lembro que eu tinha uma professora, hoje eu admiro ela. Admiro porque eu gostava de português e acho que ela queria que a nossa letra ficasse bonita. Então o dever do final de semana era, a gente ficava o final de semana inteiro sentado. Tinha que conjugar vários verbos, de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, irregular, regular, vocês lembram disso? Em todos os tempos, a gente ficava
Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos. Isso, tipo 5, 6 verbos, em todos os tempos. E dele apontar o lápis e escrever. Eu, nós, pelas, eles. No presente do indicativo, no futuro. Nossa! Essa professora eu admirava porque ela tinha um cabelo lindo. Eu imitava ela, pegava um lenço da minha mãe, amarrava assim. Eu fazia assim, eu tinha um cabelo enorme. E essa professora ensinou respeito. O caderno tinha que estar bonito, tinha que estar organizado. E ela nos dava estrelinhas. Ela colava uma decalque, não era nem adesivo. Gente, eu estou demonstrando como eu sou antiga, né? Botava uma estrelinha que era o elogio. Você atingiu a sua meta. Qual é o nosso elogio? Deus fica nos elogiando. O nosso elogio é a conquista da felicidade, da nossa paz de espírito, do deitar tranquilo na cadeira, no travesseiro e dizer assim: hoje eu fui mais forte, hoje eu consegui. Eu estou feliz, orgulhoso de mim mesmo. Os nossos deveres de casa é conviver com os nossos vizinhos chatos, com os nossos colegas de trabalho que nos incomodam, com a nossa família, aquele nosso ente familiar que a gente não tolera. E cá entre nós, a nossa tarefa, o nosso dever de casa mais difícil se chama conviver. A gente discute, a gente briga, a gente não aceita o outro do jeito que ele é, a gente quer mudar o outro e não muda os nossos defeitos. Então, uma das nossas matérias que a gente mais repete e que fica em dependência, em recuperação e tem que fazer prova final, não sei como é que é hoje, mas na minha época era assim, é conviver. E se a gente repete que não tem recuperação, a gente começa de novo. Numa próxima encarnação. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos oportuniza começar de novo. Isso não é misericórdia? Isso é misericórdia pura. E nós vamos tirar nota 10, naquela época era 100, não era 10. Vamos ganhar o decalque da estrelinha. E quando a gente aprender a perdoar, quando a gente aprender a benevolência, quando a gente aprender que rancor e mágoa só nos puxam para trás. Tem um exercício, quando eu nadava, eu gosto de fazer muita coisa, né? E não cabe no tempo. A gente tinha um exercício na natação que é prender um cinto com elástico na cintura. E a gente tem que nadar tentando chegar na outra ponta da piscina, só que tem um elástico que puxa a gente para trás. E a gente nunca consegue chegar do outro lado, porque a borracha é muito firme, é muito justa. Claro que isso é para treinar resistência, fôlego, etc, etc, etc. O rancor, a mágoa, o ódio, o ciúme, a paixão, que são esses sentimentos inferiores, é a borracha que nos atrasa, que nos freia o progresso. Então, a nossa lição estrelinha, nota 10, vai ser quando a gente realmente perdoar. Aquele que nos ofendeu vai ter que te reparar pela ofensa. O que me cabe é perdoar. É ser indulgente, é compreender que aquela pessoa ainda tem dificuldade no seu processo evolutivo. É ser indulgente, é amar incondicionalmente. E aí, não tirando nota boa, a gente volta. O esquecimento do passado, ele não deleta as nossas conquistas. Hoje, nessa vida, eu aprendi isso. E aí, quando eu reencarno na próxima vida, eu vou esquecer tudo isso. As minhas virtudes já estão lá no meu HD. Eu já vou exercitar as virtudes que eu aprendi. Eu só não vou lembrar o que eu fiz para trabalhar isso. Quais foram as provas, os deveres de casa que eu tive que fazer para ter essa nota boa. Mas a virtude e a lição foi aprendida.
Por exemplo, eu não sei falar inglês, mas gosto muito de ouvir. Sei falar um pouquinho, mas gosto muito de ouvir músicas em inglês. Até meu pai dizia, mas pra quê? Você não está entendendo nada. Algumas coisas eu entendia e de tanto tentar, hoje eu entendo mais do que naquela época. Mas eu tenho a sensação, que talvez seja uma lembrança do passado e que ela tá realmente obscurecida pelo esquecimento do passado, que esse meu gosto pode ser porque eu já tenha vivido num país de língua inglesa nas minhas encarnações anteriores. Mas eu não lembro disso. Mas eu gosto muito do idioma inglês. Então, essa preferência me faz cada vez querer aprender mais, uma palavra nova, um vocabulário novo. Vai ser mais fácil não lembrar aquilo que eu disse, que a dificuldade de convivência com ele é porque ele me prejudicou numa vida passada. Eu era escravo e ele era senhor do engenho. Ou ele era aquele caçador de escravos, que eu esqueci o nome. Pode ser que nós tenhamos sido os perseguidos ou os perseguidores. E aí eu trouxe para vocês, isso que eu lembrei desse livro, Nossos Filhos São Espíritos, do escritor Hermínio Miranda, que é um best-seller, tá? Ele foi escrito, o primeiro livro, deixa eu ver aqui em que ano que foi. Em 1995 foi quando ele foi escrito, tá? Então tem 30 anos. Isso aí. E aí, ele tem um capítulo que ele fala, como ele fala sobre algoz e vítima. Tinha um avô que tinha sua filha, e essa filha engravidava e perdia a gestação, nunca chegava ao fim, 1, 2, 3, e diversos tratamentos, e a gravidez não chegava. E ele queria muito ser avô. E ele era um trabalhador espírita, que o espiritismo modificou muito a vida dele. E aí ele disse assim, ele numa reunião mediúnica, ele tentou se comunicar e veio uma comunicação desse espírito que era para ser o neto dele e ele tinha medo. Eu não quero reencarnar naquela família, porque esse avô tinha sido o algoz dele. E ele tinha medo, então, de alguma maneira, aquele espírito desistia e a filha abortava. Aí esse avô, nessa reunião mediúnica, ele diz assim, olha, eu não lembro o que eu fiz com você, mas eu te prometo que eu vou te amar muito, porque eu estou tentando me modificar. Eu vou te amar muito. Pode vir que vai dar certo. E esse espírito reencarnou e foi o amor desse avô. Então, isso está narrado nesse livro aqui. É muito lindo isso. Então, o esquecimento do passado faz com que a gente não tenha essas lembranças e isso possa prejudicar a nossa caminhada. A reencarnação, então, é necessária para o aprendizado, para o progresso moral, para viver o Evangelho do Mestre querido. Não tem como não ter a reencarnação sem viver Jesus. Ele é o nosso manual, é como se fosse a receita do bolo, o manual do carro. Ele nos guia na caminhada. E não tem como não se matricular nessa escola. Eu vou abandonar a escola. Não tem como, gente. Vai ter um momento que a gente vai voltar para a escola. Isso é certo. Então, que não desanimemos, porque a encarnação é um presente de Deus para a gente. Desse Pai que nos ama desse jeito, ama infinitamente. E Ele nos dá o uniforme, a chuteira, a mochila, tudo que a gente precisa Ele nos dá para essa caminhada nessa escola. E para finalizar, um outro livro que também caiu de paraquedas quando eu fui fazer esse tour lá na livraria, Só a Reencarnação Explica. Não li, nunca li esse livro, mas o Roosevelt Thiago, eu já assisti muitas palestras dele, é muito legal esse palestrante. E olha o que está atrás do livro, para a gente finalizar. A reencarnação é, sem dúvida nenhuma, a chave para o entendimento da vida. Sem ela, toda existência humana contraria a razão e o bom senso, colocando-nos no mais absoluto naufrágio da intelectualidade. Nela, encontra-se a explicação para inúmeros acontecimentos e situações que vivenciamos diariamente e que, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico e científico do mundo atual,
permanecem sem a nossa compreensão. Desde as diferenças sociais, as diferenças culturais, físicas e assim por diante, até as respostas mais complexas da vivência e da convivência. Tem na reencarnação a única maneira de entendimento lógico e racional. A reencarnação explica tudo. Tenhamos essa consciência de quão importante é estarmos matriculados nessa escola chamada vida e que possamos, então, sintonizados com esses espíritos que nos beneficiaram com todo esse carinho, com todo esse abraço, agradecer por esta oportunidade bendita que Deus nos dá, do recomeço a cada vida, do recomeço no exercício e no aprendizado da prática do amor e da caridade. Obrigada a Deus por ter nos enviado nosso irmão querido, nosso Mestre Jesus, que com seu Evangelho nos mostra a escolha do melhor caminho, não dos atalhos, mas do melhor caminho para que alcancemos o progresso que tanto buscamos. Obrigada por esta casa que nos recebe amparo, por essas energias que recebemos esta noite e que possamos retornar aos nossos lares com a consciência mais alerta, com os nossos pensamentos mais vigilantes, com a capacidade de renovar diariamente a nossa fé e o nosso ânimo, para trilharmos as classes, as salas de aula dessa escola chamada Reencarnação. Muito obrigada por tudo e que assim seja.